Olá, olá, boa noite, pessoal. Como estão todos vocês? Boa noite, João está aqui comigo para fazer essa live. E eu tô vendo aqui que o pessoal já está conversando aqui no chat, falando de onde é. Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Curitiba, tem gente de, enfim, Belo Horizonte. A grande pergunta aqui do momento é: eu sou de São Paulo. Aí onde vocês estão no inverno, no verão? Porque aqui eu tô de casaco, tá frio, tá chovendo, não tem sol, algo está errado. Gostaria de saber aí no chat como é que tá o tempo aí para vocês. Tudo bem, João? Fala, Marcos, tudo bem? Aqui tá um calor do cão. Fazia tempo que não ficava tão quente aqui em Porto Alegre. Eu tô falando do sul do Brasil, então já dá aí um contraste, tá, com São Paulo. Queria desejar um ótimo 2023 para todos, para você também, Marcos, para todos que estão assistindo. É a minha primeira live em 2023, primeira vez que eu vou ver vários de vocês, tenho certeza que não é a única, então feliz 2023 para vocês e vamos falar de investimentos. Obrigado pelo convite. Show de bola. Então, vamos direto para o conteúdo. Hoje a gente vai falar principalmente de como você dá aqueles seus primeiros passos, e os primeiros passos incluem passos pré-investimentos. Então, são os passos para você começar a investir, olhando as dívidas, olhando a sua vida financeira, olhando as partes importantes para você solidificar a sua vida financeira e conseguir investir, construir patrimônio, atingir a liberdade financeira. Então, a gente vai falar um passo a passo aqui para te dar algumas orientações de como começar. E aqui a gente tem a nossa grande proposta aqui, inicial, é falar um pouco de dívida. Então, o brasileiro, no geral, ele é um povo endividado, isso estatisticamente, acho que está no próximo slide aqui. Vou até pular aqui rapidinho, só para mostrar esse dado aqui. O brasileiro, ele é endividado, na maior parte. Então, quase 80% das famílias têm algum tipo de dívida. Por conta disso, esse tema é extremamente importante para as pessoas pararem de perder dinheiro, porque a dívida nada mais é do que perder dinheiro, são os juros corroendo ali o seu patrimônio, para depois você conseguir construir a vida que você quer ter. Então, o primeiro passo de tudo é você conseguir resolver as suas dívidas. A gente vai dar aqui explicar algumas estratégias, explicar aqui algumas formas que você consegue fazer isso, porque não é uma tarefa exatamente simples, ela leva um certo tempo, mas tem alguns passos, alguns procedimentos que eles sim são simples, só não são simples de aplicar. Isso daí você vai precisar de bastante determinação. Mas voltando aqui para o que eu pulei, a gente vai falar então questão de como sair do vermelho, como você pode economizar, como você pode ganhar mais dinheiro, né, aquela renda complementar, como que você pode fazer um planejamento financeiro para você conseguir manter a sua vida fora das dívidas e cada vez mais construir patrimônio. Vamos falar de primeiro investimento e vamos recomendar algumas leituras para vocês. E eu queria lembrar também que aqui no link da descrição deve ter, na descrição deve ter um link para vocês entrarem num grupo VIP, que vai ter bastante conteúdo por lá também. A gente vai disponibilizar a apresentação e algumas outras coisas lá. Então, quem quiser já entrar, o link está na descrição. Mas eu falo disso mais para o final da live, que a gente separou bastante coisa para vocês. Algumas surpresas, uns bônus que a gente vai entregar para vocês lá para o final. Mas vamos lá então, João. Vamos falar aqui do conteúdo de fato. Quitar as dívidas. A gente tem algumas formas, algumas estratégias de fazer isso, né? A gente trouxe aqui duas grandes formas, duas grandes estratégias que vocês podem aplicar hoje já na vida financeira de vocês. A primeira metodologia é do 80-20 e a segunda metodologia é da bola de neve. Eu vou passar aqui porque a gente tem um slide para cada um e eu pedi para o João para poder explicar um pouquinho mais dessa parte de dívidas, né? Como é que você pode dar os primeiros passos para você resolver dívidas, e a gente vai entrando nesses dois tópicos, nessas duas metodologias, e eu vou passando aqui os slides. Ótimo. Assim, é muito importante isso, tá? Porque eu vejo que muitas pessoas, elas têm dívida, querem investir, e aí falam, bom, eu vou deixar minha dívida lá e eu vou começar a investir porque eu quero receber dividendos, quero receber proventos de FIIs, etc. Não é assim, tá? Não façam isso, por favor. Esse, ao meu ver, é um grande erro, porque nenhum investimento vai pagar o valor acima do que você está pagando, por exemplo, nos juros do cartão. Tá? É muito difícil você encontrar um investimento em bolsa ou em qualquer lugar que traga rendimentos acima, por exemplo, do cartão de crédito, que tem uma das maiores taxas do mercado. Tá? E não só cartão de crédito, entre outros tipos que tem consignado, entre outros. Tá? Então, o primeiro passo é quitem suas dívidas, organizem elas. A partir disso, vocês conseguem ter um terreno preparado para conseguir plantar em cima. Toda a vida no início é arrumar, organizar. Né? Se você vai construir uma casa, você tem que destruir o que estava ali antes, limpar o terreno e começar.
Se você vai plantar uma fazenda, primeiro você ara, limpa o terreno e depois planta. Na sua jornada financeira, a mesma coisa. Então, é muito importante vocês quitarem as dívidas para começar bem, começar com o pé direito e não começar devendo para ninguém, tá? E aí, para quitar todas essas dívidas e entender elas, eu gosto muito da filosofia de que se você não mede, você não sabe, tá? Então, o principal ponto é mapear os valores e juros. Você tem que medir o que você está devendo, você tem que entender, você tem que olhar ali na ponta do lápis e falar, poxa, ó, eu devo isso, isso, isso e isso. Depois de você entender, medir, tá? Medir e entender, você começa a planejar os pagamentos. Porque não é de uma hora para outra que você vai conseguir pagar todas as suas dívidas, você precisa de um planejamento, né? E com esse planejamento vem uma renegociação. Então, você vai chegar lá no seu emissor da dívida, tá? Para quem você está devendo, cartão de crédito, carro ou qualquer coisa desse gênero, você vai chegar lá e vai tentar renegociar. E muitas vezes você consegue renegociar, porque é positivo para ele e para você. Com isso, você vai reduzir seus custos, com isso você vai reduzir o dinheiro que vai despender essas dívidas e aumentar a sua segurança. A partir disso, quitando todas as dívidas, você pode e está muito preparado para começar a investir e fazer esse dinheiro render para você, ao invés do dinheiro que você pegou corroer todo o seu patrimônio. Uma coisa legal de vocês anotarem nessa parte de mapeamento é você entender para quem você deve, quanto você está devendo, né, o seu saldo atual. Também é interessante você saber o saldo original, que é importante você ter esses dois valores para comparar, para, por acaso, quando forem te cobrar, conferir se esse mesmo valor, você entender quanto você devia para depois poder renegociar. Às vezes, você consegue renegociar por um valor menor do que o atual, então é importante você entender esses números. Óbvio que você precisa saber os juros também, essa vai ser uma das suas prioridades para você quitar dali para frente. E também uma coisa interessante você olhar é a questão de consequência e gravidade ali daquele tema. Qual que é a consequência do não pagamento daquilo? Se você não pagar sua conta de luz, o que acontece? Você fica sem luz. Água, fica sem água. Internet, fica sem internet. Dívida do cartão de crédito, ela acumula muito mais rápido. Então, os juros super altos ali são a consequência. E aí você consegue montar a sua tabela e organizar quais das dívidas você vai dar a maior prioridade. Óbvio, o objetivo é você pagar sempre o mínimo de todas para conseguir, né, não aumentá-las e depois você vai acelerando o pagamento em alguma delas, mas dependendo da sua situação financeira, talvez você ainda não consiga fazer isso, então você precisa fazer algumas escolhas. Então, mapeie aí certinho todas as suas dívidas com esses itens que eu falei, para vocês conseguirem medir, que nem o João falou, e classificar ali aonde que você vai começar a atuar, quais das dívidas ali você vai começar a atuar com mais intensidade, trazer mais dinheiro para quitar mais rápido e ir livrando ali, folgando o seu orçamento. Então, façam essa tabela para vocês conseguirem saber exatamente aonde que vocês estão, quanto vocês devem, para você também saber quanto você precisa fazer de dinheiro no mês para conseguir resolver essa situação. E nesse ponto de dívida, a gente tem as metodologias, né, que a gente estava falando. A primeira delas é a 80-20. Inclusive, essa metodologia ela funciona para mais coisas do que apenas aqui as nossas dívidas, né? 80% das consequências vem de 20% das causas. Então, o resumo aqui é você focar naquele grupo menor, que é o que traz a maior consequência, que traz o resultado quando a gente fala de outras áreas. Então, aqui você foca no principal, porque esse principal é responsável por 80% ali da consequência. Então, é mais ou menos por aí que você foca. E aí eu queria te perguntar, João, como é que você entende que essa metodologia ajuda aqui nesse nosso processo? Eu entendo como uma priorização, tá? Muitas vezes acaba por ser difícil você definir qual dívida você vai focar para pagar, porque são muitas e muitas vezes são dívidas pequenas que vão se somando e gera toda aquela bola de neve. Então eu entendo essa metodologia como uma forma de você conseguir priorizar muito bem a sua dívida e priorizar muito bem o planejamento, né? Você vai focar naquilo que realmente importa, que é as 80% das consequências, tá? Então, eu acho que essa metodologia, ela auxilia nesse processo de tomada de decisão por fechar muito o círculo de quantas opções você teria ali para pagar. E focar principalmente no custo, né? Ao meu ver, o principal ponto aqui, se você vai pagar ou não, é os juros, né? Qual que é o percentual de juros que você está pagando em cima do montante total? Eu acho que esse é o cerne da consequência, né? Se você tem uma dívida, por exemplo, de um apartamento,
e essa dívida é 0,5 ao mês, eu não teria tanta preocupação assim em pagar, porque os juros é muito baixo. Se você tem uma dívida que os juros é 20% ao mês, sei lá, cartão de crédito, algo nesse sentido, eu me preocuparia muito mais a pagar, porque sim, essa dívida pode começar a se somar, gerar uma bola de neve, que no fim do dia, dependendo de quanto tempo você deixar aí, você não vai conseguir pagar, ela só vai aumentar. Então, ao meu ver, é uma questão de priorização. Não, perfeito. Esse exemplo que você usou é excelente, né? Porque se você tem, por exemplo, aí duas dívidas, né? Uma bem baratinha e a outra super cara, e você foca na baratinha, a super cara está acumulando. Então você consegue resolver a pequenininha ali, mas ela não era responsável do grande buraco da sua vida financeira, era a outra. Então você tinha que ter focado na outra e a pequenininha não ia fazer tanta diferença assim se você fizesse, comparasse as duas, né? Então achei esse exemplo muito bom. Inclusive, deixa eu achar aqui no chat, eu acho que foi o Thiago, ele falou aqui, ó, eu uso Pareto para tudo na vida. Então, esse aí já entende do conceito, essa metodologia, né? Esse conceito ele é bastante importante, que nem eu falei, para mais coisas do que apenas esse nosso tema de dívida. Mas a gente tem outro também. Então, a gente tem, que tem mais um pouquinho, né? Então, basicamente, a gente falou aqui, né, do 80-20. E a gente tem mais um, que é a parte do método de bola de neve. Como é que ele funciona, né? Basicamente, você vai organizar suas dívidas da menor para maior, em quantidade ali que você deve, e você vai resolver primeiro a menor e vai passando ali, aumentando conforme você vai quitando. Então, digamos que você tem três... a gente vai ter um exemplo aqui mais para frente, eu já mostro. Eu vou entrar então no passo a passo aqui, que eu acho que fica mais fácil. Então, primeiro você levanta todas as suas dívidas e você lista, que nem eu falei, da menor dívida para a maior dívida. Depois, o segundo passo é você levar em consideração os juros. Porque, que nem a gente acabou de falar, não adianta você focar naquela menor dívida que potencialmente tem o menor juros e não faz tanta diferença e deixar a outra que realmente está corroendo o seu patrimônio, corroer o seu patrimônio. Então, você vai organizar a do menor para o maior, mas você vai ajustar essa prioridade baseado nos juros. Então, se você tem alguma com juros muito maior, você vai subir ele na sua lista, porque essa dívida é mais importante de ser resolvida do que outras. Depois, no passo 3, a gente vai dar a priorização do pagamento, bem como a dos juros corrosivos, porque a gente vai, conforme vai quitando as menores ou com os juros mais altos junto, a gente vai livrando mais do nosso orçamento, né? Liberando mais do nosso orçamento, liberando mais renda para poder ser usada em outras dívidas. Então vamos lá, que no acumulado total ali você tinha, sei lá, R$2.000 que você tinha que pagar de dívida por mês. Só que você conseguiu quitar uma ali que custava 200 por mês. Então, agora você não tem todo mês R$2.000. Você tem todo mês R$1.800. E esses 200 que sobra, você pode usar para acelerar o pagamento da outra dívida. E conforme você vai quitando uma, você vai acelerando a outra e vai formando a bola de neve para você conseguir, no fim, conseguir quitar todas as dívidas. Além disso, um componente bem legal dessa metodologia é o efeito psicológico e o senso de recompensa que você está tendo. Porque você já está enxergando o progresso naquela sua jornada de quitação de dívida. Você está vendo as dívidas diminuírem. Então, você consegue enxergar que, mês a mês, pagamento após pagamento, você tem resultado. E conforme você segue nessa estratégia, você vai ter resultados mais acelerados por conta da bola de neve. Então, é importante vocês entenderem esse conceito. E daí a gente tem o exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui nesse nosso exemplo, uma pessoa tem R$100.000 ali que ele deve na casa, ele comprou R$5.000 numa TV, R$25.000 num carro e R$10.000 de cartão de crédito. Então, o que você faz, né? Qual é o cenário que você organiza pensando no nosso passo a passo ali? Você organiza do menor para o maior. Então, a gente tem uma de 5.000 que é a TV que é menor, depois a gente vai para 10.000, 25 e 100.000. Essa é a nossa lista. Seguindo, achei que tinha mais um aqui. Então, basicamente, você arruma dessa forma a ordem dos pagamentos. Só que aí vem aquilo que a gente acabou de falar. Essa dívida de 10.000 do cartão de crédito, ela pode ter um juros muito maior do que a TV. Se for o caso, então você precisa trocar a ordem ali dos pagamentos e focar no cartão de crédito primeiro, apesar dele ser uma dívida, o saldo da dívida ser maior. Então você foca naquela que é mais corrosiva, para você não acabar deixando aquilo acumular e você perder o controle, chegar em algum valor que você não consegue. João, algo a complementar nessa metodologia aqui? Não, eu acho que o principal ponto você tocou, que é a questão psicológica, ao meu ver, tá? Porque você vai ver essa lista diminuindo com o passar do tempo, isso vai ser gratificante e vai dar uma sensação de que tem como vencer as dívidas, né? Eu acho que esse é um grande problema das dívidas, que
Se você for pagar todas na mesma unidade, no mesmo tempo, todas elas vão diminuindo, mas nenhuma acaba. E isso dá um senso de que você não está evoluindo, não está avançando e você parece que não vai a lugar nenhum. Então, ao meu ver, um dos grandes méritos dessa metodologia é a questão de senso de evolução mesmo, que você bem comentou, Marcos. Perfeito. E a gente tem um outro conceito que para alguns pode ser óbvio, mas para outros não, que é para poder ajudar você a acelerar esse pagamento de dívidas, que é você economizar. Então, como é que a gente pode fazer a economia? E depois a gente vai falar também da questão de renda extra, que é outro componente que, na verdade, entra junto com a economia para você liberar ou ter mais renda no mês para resolver as suas dívidas. Então, como é que você faz para economizar? E a gente tem alguns exemplos aqui, algumas dicas que a gente pode dar para vocês conseguirem resolver a sua situação financeira. Então, passando aqui, qual que é o passo a passo? Objetivos. Então, você traça seus objetivos, traça suas metas, entende aonde você quer chegar, o que você quer fazer, como você vai chegar até esse objetivo. Então, saiba aonde você quer ir para você conseguir entender quais são os mecanismos e veículos que você vai usar para chegar nessa meta. Depois, a gente tem que entender os gastos. Então, aquele mapeamento que a gente falou de fazer isso com as dívidas, você precisa fazer um mapeamento da sua vida financeira como um todo. Não só as dívidas, você precisa entender quais são os seus outros gastos, quais são os seus ganhos, de quando em quanto tempo vem o dinheiro, ou quanto que você tem de várias fontes de renda, quanto você ganha no total, quanto você gasta no total, como essa balança está equilibrada, se você ganha mais ou você gasta mais. Você precisa entender isso, e como o João falou no começo da live, o que não se mede não se controla. Então você precisa entender como é que estão os seus gastos, os seus ganhos, para você entender aonde que você vai poder fazer ajustes. Se você entende que você está num orçamento apertado, você está ali no 0 a 0, ou sobra muito pouco, ou às vezes nem sobra. Então você precisa entrar num modo alerta seu para resolver essa situação. O que seria esse modo alerta? Vamos começar, o primeiro passo de tudo é as economias. Então corte gastos que não são necessários. Vê aqueles que você não precisa e corta, mesmo que seja temporariamente, porque às vezes a gente só vai fazer isso por um tempo, coloca a vida financeira em ordem e depois a gente pode voltar a fazer, a ter aqueles gastos, a assinar os serviços de streaming que você quiser, porque aí sim a gente vai estar mais confortável. Mas enquanto a gente estiver num cenário de desconforto, a gente precisa tomar algumas decisões, algumas medidas para economizar, fazer sobrar e resolver dívidas, se a gente tiver dívidas no caso. E, obviamente, isso acaba acarretando em sobras. Você precisa economizar esse dinheiro. Dependendo do estágio que você está na sua vida financeira, esse dinheiro vai para algum lugar. Se você está no estágio que você tem dívidas, então esse dinheiro sobra, ele deveria ser direcionado para você resolver as dívidas. Agora, se você não tem dívidas, esse dinheiro pode ser direcionado para você se capacitar, para você ganhar mais dinheiro, para você investir. Então, aí, esse dinheiro que sobra, ele será usado da melhor forma possível, dependendo aí da sua situação financeira. Então, muitas das coisas que a gente fala aqui, você precisa pensar, beleza, como está a minha situação financeira hoje? Como esse conceito se aplica à minha situação? Porque para cada pessoa pode ter uma resposta diferente aqui. Deixa eu passar aqui para mais um, para não ficar só falando eu aqui. João, você quer tocar esses próximos passos aqui do passo a passo de economia? Claro. E aí, os próximos passos que a gente tem para economizar, e a ideia de economizar é conseguir fazer sobrar mais dinheiro, né, para vocês conseguirem investir, pagar suas dívidas, etc., vem de estudo de planos e também para cashback. Tá? Tem diversos cartões, diversas lojas que eles oferecem tanto descontos quanto cashbacks nos seus planos. Isso pode trazer uma renda extra para você, pode fazer você economizar um certo dinheiro que pode ser ou direcionado para pagamento de dívidas ou direcionado para propriamente os investimentos, tá? Uma outra dica que a gente dá é realize compras no dinheiro. Por quê? Assim, eu gosto muito de usar o crédito, porque é bem simples, tá? Eu estou comprando com o dinheiro do outro que eu vou pagar daqui a um mês. Então, o dinheiro não é meu, eu posso pegar esse meu dinheiro durante o mês, fazer ele render, e no final do período eu vou lá e pago o que eu estou devendo e fico com o rendimento dele. Se eu pagasse no dinheiro, não teria esse rendimento. Porém, por que a gente está trazendo a dica de comprar no dinheiro? Porque no cartão de crédito, você consegue gastar mais do que você tem, né? Você está gastando dinheiro do outro. Então, do outro entre aspas, do outro. Então, você consegue gastar mais do que você tem.
e fica muito fácil você se perder nesse meio do caminho, acabar se descontrolando e acabar entrando num loop de bola de neve e cartão de crédito. Se você gastar só o dinheiro que você tem, você teria um limite ali, entenderia muito mais escassez e que faria muito mais, teria muito mais facilidade de você ter esse controle. E aí, por fim, uma dica de ouro, que eu quero que todos vocês cheguem nela, tá? Se quiser comentar, Marcos. Eu queria só rapidinho, antes de você passar para o próximo, uma coisa que talvez você também esteja se perguntando por que a gente falou gaste no dinheiro e não gaste no débito? Porque tem uma diferença psicológica muito importante entre esses dois. Essencialmente, se você olhar o conceito do que é um e o que é outro, você está gastando seu dinheiro ali na hora. Se você não tem como gastar. Se você tem, você gastou, queimou, não está mais lá. Só que, quando você está com o cartão de débito, você não vê o dinheiro. Psicologicamente, você não sente ou sente menos aquela dor de gastar dinheiro. É mais fácil você passar um cartão onde você não vê o dinheiro indo embora e daí versus você gastar o dinheiro mesmo. Você abrir a carteira, você ver quanto dinheiro você tem ali, tirar o dinheiro e pagar. Essa ação de você fazer esse processo de tirar o dinheiro da carteira, olhar, ver quanto você tem, psicologicamente você pensa 2 vezes antes de gastar, mais do que você olharia se fosse no débito. Então, o dinheiro ele traz esse componente psicológico que pode ajudar muitas pessoas que têm problema em usar cartão de crédito ou usar cartão de débito a se controlarem. Eventualmente, que nem o João falou, é legal que você aprenda, que você se discipline para conseguir se aproveitar dos benefícios de usar um cartão de crédito. Mas tem muita gente que não consegue ainda e por isso é interessante você focar no dinheiro primeiro. Depois, conforme você organizar tudo e tiver mais disciplina, você pode passar para o cartão de crédito, se aproveitar mais desses bônus, de cashback, de tempo de investimento. Eu acho que é muito benéfico. Mas, para quem precisa, fique de olho nessa parte do dinheiro, que eu acho que é uma mudança bem simples, parece bem pequena, mas ela tem um grande efeito na sua cabeça e pode te ajudar bastante. E até interessante, Marcos, que levantou esse ponto, que eu estava lendo essas semanas atrás sobre a questão de educação financeira com crianças e essa nova era de cartão de crédito, porque quando você vai pedir, uma criança pede alguma coisa, hoje em dia, o pai pega um cartão, passa o cartão, fica com o cartão na mão e a criança ganha um brinquedo. Antigamente não era assim, antigamente a criança tinha que dar dinheiro e tu via lá uma troca, né? Hoje em dia você não vê mais a troca nitidamente, e isso prejudica bastante o discernimento de que você está dando parte do que você tem para receber parte do que o outro tem. Eu acho que caminha bastante em linha, tá bastante em linha com isso que o Márcio comentou. E aí puxar o último ponto, que é investir o dinheiro guardado, tá? Porque aí você vai fazer com que o dinheiro trabalhe para você e vai fazer a bola de neve girar a seu favor e não contra. Então, quando a gente tem juros, dívidas com elevadas taxas de juros, a gente tem a bola de neve andando contra nós, tá? O dinheiro, ele não está trabalhando para você. Você é escravo do dinheiro. Quando a gente está investindo, os papéis se invertem. O dinheiro vai estar trabalhando para você, ele vai estar gerando dinheirinhos, mini dinheirinhos, você vai reinvestir e essa bola de neve vai crescer. Então, sigam esse passo a passo, eu acho que pode ajudar muito de vocês, tenho certeza que vai. E, ao meu ver, fechando tudo isso com investir, vocês conseguem ter uma vida financeira muito mais tranquila e organizada. E tem um comentário aqui do Thiago que eu achei muito legal. Ele falou assim, meu filho era assim, quando um dia eu falei, o pai não tem dinheiro, ele respondeu, então usa o cartão. Você vê como a pessoa desconecta, né? Separa o cartão do dinheiro. Mas, na verdade, a gente precisaria necessariamente entender que os dois são a mesma coisa. Então, assim, se eu não tenho dinheiro na minha conta para pagar, eu não deveria estar usando meu cartão de crédito. Então, se eu realmente não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Seja para débito, seja para crédito, não tenho dinheiro. Então, porque tem pessoas, eu acho engraçado isso, né? Eu tenho um salário de 2 mil e meu cartão tem um limite de 3 mil. Então, eu tenho 5 mil reais para gastar no mês. Muita gente faz essa conta e daí a gente entra naquela estatística lá de quase 80% de endividados no Brasil. Você não tem 5 mil reais disponível para gastar, você tem 2 mil. É isso que você ganha, é só isso que você pode gastar. Se você gastar mais do que isso, você vai estar se endividando de alguma forma. Então, é importante você entender. Não coloque o crédito como um a mais que você vai ter, mas sim uma eficiência que você pode ter com o dinheiro que você já tem. Então é importante essa daí para você não cair nessas pegadinhas financeiras. Bom, a gente falou de quitar dívida.
Então, dívida é o seu primeiro passo, você precisa resolver, é o que vai corroer seu patrimônio, é o que vai atrasar o seu sonho lá na frente de você ter sua casa, de você viajar, liberdade financeira. Resolva as dívidas. A gente falou de algumas metodologias, do 80-20, metodologia da bola de neve, e a gente deu algumas dicas de economizar. Porque quando você está numa situação complicada, o seu primeiro passo é economizar o máximo possível para você sair dessa situação complicada. Mas talvez apenas economizar não seja o suficiente. Talvez você já acumulou muitas dívidas e só economizando não dá. Talvez você já vivia minimamente, né, numa forma minimalista e não tem muito mais que dá para cortar e ainda falta dinheiro. Qual que é o próximo passo que você pode fazer? Inclusive, aqui eu já deixo até uma observação, esse próximo passo não é necessariamente só para pessoas endividadas. Isso é para qualquer pessoa, em qualquer estágio da vida, pode fazer. Que é o quê? Renda extra. Então, renda extra é, além do seu trabalho normal, além do seu salário normal que você recebe, você vai buscar, de outras formas, fazer mais dinheiro no seu tempo livre. Então, você tem a opção de economizar, que vai ajudar você a sobrar mais dinheiro no mês, mas você também tem a opção de criar mais dinheiro. E como que você pode fazer isso? A gente trouxe aqui alguns exemplos para dar ideias para vocês, mas existem quase infinitas possibilidades aqui de você fazer dinheiro com a internet, fazer dinheiro na sua região. É interessante você pesquisar no Google, é interessante você entender quais são suas habilidades, porque às vezes o que você pode vender são serviços seus. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, algumas coisas que a gente pode citar só para colocar a imaginação de vocês para rodar, como fazer redação e revisão de textos, fazer copyright, que são aqueles textos para site, textos persuasivos, textos de marketing, produção de conteúdo. Se você fala algum outro idioma, você pode oferecer serviços de tradução ou talvez ensinar pessoas outro idioma, edição de vídeos, design gráfico, gestão de redes sociais. E uma coisa interessante é que muitas dessas habilidades você consegue aprender na internet mesmo. Então, você pode aprender na internet e depois tenta tornar isso rentável para você. Outro exemplo, venda de curso, fazer anúncio online, seja para você, seja para outros, é um serviço muito demandado também, é trabalhar com a internet, você consegue fazer renda extra dessa forma, e dependendo do serviço também, é legal que você crie uma otimização do seu tempo. Então, por exemplo, se você cria um infoproduto, pode ser curso, pode ser qualquer outra coisa ali de um produto na internet, você coloca para vender, e você não tem o trabalho de toda vez ficar criando aquilo de novo. Você criou uma vez e você vende cópias, basicamente, para as outras pessoas. Então, a forma de otimizar, você vender coisas sem gastar muito do seu tempo depois que aquilo já está pronto. Então, são coisas que você pode tentar para ter múltiplas fontes de renda. E você pode fazer isso em qualquer estágio da sua vida. Temos aqui também serviços em aplicativos. Então, você gosta de passear com cachorro? Tem aplicativo para isso. Você gosta de hospedar cachorro na sua casa? Tem aplicativo para isso também. Você gosta de, não sei, cuidar de bebês? Tem serviço para isso também. Então, aplicativo você encontra praticamente tudo. Alugar sua casa? Tem aplicativo para isso. Então, aplicativos também é um caminho que você pode dar uma olhada, pesquisar, para tentar fazer uma renda extra ali naquele momento que você precisa ou recorrentemente para você ter aí uma vida mais confortável. João, o que você tem aí de sugestão de renda extra ou estratégia ou tipos de trabalho, ou se você tem alguma experiência própria aí de renda extra que você fez que deu bastante certo? Ótimo. Eu queria trazer até um ponto. A gente nem falou, mas, por exemplo, vocês podem dar aula particulares para pessoas na escola, crianças, para quem sabe inglês também. Tem muita gente que busca alguém para conversar. Vocês conseguem ganhar bastante dinheiro com isso, tá? Mas eu queria trazer um outro ponto que a gente vai tocar na apresentação. Queria só levantar essa bola. Porque tudo isso que a gente falou é uma forma de você ganhar uma renda extra concreta. O que eu estou querendo falar com isso? No final do mês você vai ter mais dinheiro na sua conta, por conta disso, tá? Existe alguma forma que eu gosto de pensar que é uma renda extra abstrata. Por quê? Porque você não vai ver o dinheiro lá no final do mês, mas ao longo do tempo a sua renda vai aumentar. E aí eu estou falando isso e me referindo a você estudar, você se desenvolver para buscar promoções, para buscar melhores salários, melhores oportunidades, etc. Tá? Então, sempre busquem isso. Ou concreta, da forma que vocês vão ganhar realmente dinheiro, ou abstrata, que vocês não estão vendo muito bem o dinheiro ainda, mas ele vai vir depois. E para fechar esse ponto, queria lembrar o seguinte, tá? A gente dividiu em dois grupos, né? Economizar
e trazer uma renda extra. Lembrem-se, pessoal, para vocês conseguirem investir, vocês precisam de dinheiro sobrando. E existem duas formas de vocês terem dinheiro sobrando. Ou vocês ganham mais do que gastam, ou vocês gastam menos do que ganham. E não é a mesma coisa, percebam, tá? Se vocês ganham mais do que gastam, o foco está em ganhar mais, tá? Não no controle, né? E seria mais ou menos essa ideia de renda extra. Se desenvolver, buscar melhores salários, melhorar sua formação, etc. Se você gasta menos do que ganha, você já tem um teto e a partir daquele teto você quer diminuir as suas despesas, você quer economizar, tá? Você pode fazer um ou outro ou os dois, né? Se você tiver a possibilidade de conseguir reduzir seus gastos e aumentar a sua renda, ótimo. Existem várias pessoas que não vão conseguir aumentar a renda por serem funcionários públicos, por exemplo. É muito difícil, tá? Existem outras pessoas que não vão conseguir diminuir seus gastos por já estar vivendo no limite. Então, entendam qual é a sua realidade e com a sua realidade você consegue entender o que mais faz sentido para você conseguir investir e conseguir economizar. Mais ou menos esse era o meu ponto para fechar essa partezinha. Perfeito. Então, vamos falar de planejamento financeiro. Então, na verdade, tudo isso que a gente está falando até agora é planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro nada mais é de que você planejar a sua vida financeira, planejar seu orçamento, seus gastos, seus ganhos, você entender tudo que acontece na sua vida financeira e tudo em busca de atingir algum objetivo que você determinou. Então, você traça uma meta, aquela sua meta, aquele seu objetivo, e agora você trabalha em uma estratégia para você chegar lá. E a estratégia envolve quitar dívida, economizar, fazer renda extra, investir, trocar de emprego, abrir uma empresa. Tudo isso vai fazer parte do seu planejamento financeiro, para você ter basicamente ali uma lista das coisas que você tem que fazer para chegar lá na frente. Até porque se você não sabe aonde você quer chegar, é muito difícil você entender se você está num caminho certo, porque você está indo para qualquer lugar, e qualquer lugar vai servir, porque você não sabe aonde você quer chegar, mesmo que esse lugar seja um lugar ruim, um resultado ruim. Então, quando você entende exatamente onde você quer chegar, você consegue ponderar as suas decisões para saber, isso aqui vai me ajudar a chegar mais perto do meu objetivo, ou isso não vai me ajudar a chegar mais perto do objetivo. Entendendo isso, você faz escolhas mais conscientes, mais racionais, menos emocionais, porque você tem um plano, você tem uma estratégia e você está seguindo ela, você está sendo fiel a ela. Se você fugir dela, aí pode dar tudo errado. Então é importante você sempre estar seguindo a sua estratégia, mas também vale mencionar que ao longo da vida você vai mudar, os seus costumes vão mudar, a sua cabeça vai mudar, você pode também adaptar a sua estratégia, adaptar até seu objetivo, caso você mude, porque as pessoas acabam mudando. Então isso é inevitável, o planejamento financeiro é algo recorrente que você faz para sempre, não é uma coisa que você faz uma vez só, pronto, acabou. É uma coisa recorrente. Você pode até, inclusive, definir períodos de recorrência onde você vai revisar o seu orçamento. Então, por exemplo, se você é uma pessoa extremamente endividada, tem dificuldade com dinheiro, está difícil fazer sobrar, essa recorrência de ver o orçamento, de revisar o orçamento, pode ser algo muito mais recorrente, semanal ou a cada 2 semanas. Se você é uma pessoa que já está tudo mais em controle, talvez mensal. Se você é uma pessoa que realmente está super confortável, talvez um pouco mais. Isso vai depender de aonde você está, para entender quanto que você precisa dar de mais atenção nesse assunto. Eu digo mais atenção porque, de qualquer forma, você tem que dar atenção nesse assunto. E aqui a gente tem alguns passo a passo, que a gente vai, alguns passos a passos, para a gente falar sobre planejamento financeiro, né? Então, uma reflexão para vocês, eu até mencionei aqui, qual que é o seu objetivo? Né? Onde você quer chegar? O que você quer fazer? Por que você quer ganhar dinheiro? Por que você quer investir? Qual é o objetivo de tudo isso? Pergunte para si mesmo. E como você pretende viver no futuro? Onde você se imagina, aquela pergunta de emprego, né? Onde você se imagina daqui a 5 anos? Ou se a gente vai falando realmente longo prazo, onde você se imagina daqui a 50 anos, 40, 50 anos? Trabalhando, dando o seu suor ali, porque você precisa ganhar aquele salário no mês para pagar as contas? Ou já com uma vida confortável, tranquila, viajando, trabalhando menos, trabalhando com o que você gosta, não necessariamente por dinheiro? São coisas que você pode atingir sabendo onde você quer chegar, entendendo como que você pode chegar até lá e se planejando. Se você não planejar, muito dificilmente você vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, reflita, pense, qual que é o seu objetivo, aonde você se vê lá na frente, como que essas decisões que você está tomando hoje vão influenciar você lá na frente, como vão influenciar para você chegar ou não no seu objetivo. Se você não está conseguindo poupar dinheiro no mês, você acha que você vai conseguir realmente chegar na liberdade financeira? Provavelmente não. Então, você tem que resolver isso.
Vai ser poupando mais, vai ser fazendo renda extra, vai ser buscando outras formas de rentabilizar a sua competência. Então, você precisa saber tudo isso. Você precisa conseguir pensar, racionalizar, entender aonde você quer chegar. Então, reflitam. E aí a gente tem um passo a passo aqui. Acho que a gente pode passar mais rapidinho aqui, porque eu e o João, a gente já mencionou bastante dos pontos aqui, mas eu vou só citar aqui os tópicos para a gente passar para o próximo ponto, que é o de investimentos. Então, de novo, só para a gente recapitular o planejamento. Tenha controle das suas finanças, faça o mapeamento das dívidas, faça o mapeamento dos seus gastos, dos seus ganhos, entenda onde você está financeiramente. Trace metas. Então, quando você faz o mapeamento, você está olhando o seu hoje. Quando você está olhando as metas, você está olhando o seu amanhã, o seu futuro, aonde você quer chegar para você conseguir ajeitar o seu hoje para chegar lá no amanhã, no futuro. Depois, avalie o uso do cartão de crédito. Então, aqui a gente voltou de novo para o cartão de crédito. Ele é uma forma bem interessante para otimizar a sua vida financeira. Então, quando você gasta no cartão de crédito, você não tirou dinheiro da sua conta bancária ainda. Você está esperando para poder pagar a sua fatura, que pode ser daqui a 30 dias. E durante esse tempo você consegue investir o dinheiro. Além disso, você tem vários benefícios do próprio cartão. O João mencionou cashback, você pode ter milha, você pode ter alguns bônus, você pode ter alguns acessos de aeroporto, você pode ter várias coisas, vários benefícios, algumas regalias por conta do cartão de crédito. Então, se você olhar o seu cartão de crédito, inclusive, você vai ver que tem alguns programas de benefícios, né, de pontuação, que você ganha algumas coisas a mais. Então, o cartão de crédito ele traz bastante benefício, desde que você consiga entender como funciona o crédito para você não gastar mais do que você ganha e entrar em tudo que a gente falou até agora de dívidas e tudo mais. Então, o cartão de crédito ele pode trazer muitos benefícios, desde que usados com bastante responsabilidade. Aí depois a gente passa para poupar dinheiro, que a gente acabou de falar, e cria uma estratégia para o seu dinheiro poupado. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você tem dívidas? Foque nas dívidas. Se você não tem dívidas, aí você consegue ter mais liberdade do que você vai fazer com esse dinheiro. Um exemplo é essa divisão aqui de orçamento. Você pode separar 70% do que você ganha para os essenciais, 20% para quitar suas dívidas se você tiver, e 10% para você investir no seu futuro. Mas eu gosto, apesar da gente ter colocado esse aqui como exemplo genérico, e eu vou querer também a opinião do João, eu diria que o mais importante aqui é você pegar o conceito, é você entender o que a gente está querendo fazer com essa divisão de caixinhas. A gente está impondo limites aqui e objetivos ao mesmo tempo nas nossas áreas financeiras. Mas, dependendo de você, da sua condição, do seu objetivo, você pode ajustar essas porcentagens. Por exemplo, na minha vida financeira, eu daria, dentro do possível, muito mais peso para os investimentos, porque eu quero acelerar esse processo de conseguir atingir meus objetivos. Então, como hoje eu não tenho dívidas, então eu estou tranquilo com esses 20%. Eu posso direcionar isso para investimento, acelerar os investimentos para acelerar meus objetivos. Esse é um perfil meu. O seu perfil pode ser diferente. Talvez você gosta mais de aproveitar o hoje, por exemplo. Então, quero gastar um pouco mais hoje com as coisas que eu gosto, com lazer e tudo mais. Não tem problema nenhum, desde que você consiga separar o seu orçamento, separar um valor para isso, consiga resolver todas as suas obrigações, mesmo você separando um valor para isso. Então, é importante você entender o conceito aqui de que você tem que separar essas caixinhas, que são limites e também são metas de gasto para você não estourar alguma delas. Então, se você tem, sei lá, 70% ali do seu salário vai para a despesa de casa, você não pode deixar que as suas despesas de casa saiam do controle e passe a comprometer 90% do seu orçamento, até porque aí você não vai conseguir fazer as outras coisas. Então, o objetivo principal aqui é você separar as caixinhas e se impor limites. João, concorda? Discorda? Concordo plenamente. Até interessante esse exemplo que está na tela, porque imagine à medida que vocês forem pagando essa dívida, percebam que os 20% vão diminuindo. E essa diminuição, ela deve ser advinda de um aumento dos 10%, ou seja, do aumento dos investimentos. Então, no exemplo, a gente teria uma diminuição do percentual da dívida, da representatividade da dívida num todo, e aumento dos investimentos, tá? Cada um tem uma realidade, não tem como a gente falar, pessoal, todos vocês devem seguir essa regra, porque não é assim. A vida é diferente para cada um de nós. Alguns têm filhos, outros não. Alguns moram sozinhos, outros dividem apartamento, moram com os pais, etc. Então, cada um tem a sua realidade. Você tem que entender qual é a sua realidade e definir percentuais para a sua realidade, tá? E seguir realmente esses percentuais, porque muitas pessoas, elas buscam investir depois do que sobra. Ou seja,
Eu vou receber o que eu ganho no meu mês, eu vou gastar, se sobrar, eu invisto, tá? Não façam isso. Busquem no início do mês já começar ele definido quanto que vocês vão investir por mês. E o que sobra é o que vocês vão gastar, tá? E percebam que tem uma sutil diferença, mas ela é muito grande, tá? Que você está investindo o que sobra ou você está gastando o que sobra depois de investir. Então, esse é um ponto relevante. E um outro ponto que eu queria trazer é o seguinte, tá? Eu vejo que a origem das dívidas, ela é muito simples, da grande maioria delas, tá? Que é a antecipação de um sonho. O que eu quero falar com isso, né? Imagine que você está no seu primeiro emprego, com seus 20 anos, etc. E aí, pô, conseguiu seu emprego, e aí você vai lá e compra um celular. Esse celular, ele custa 1 ano do seu trabalho, digamos, tá? 1 ano poupando, você poderia comprar seu celular. Como você não quer esperar poupar esse 1 ano para comprar o celular à vista, você vai lá, faz uma dívida para antecipar esse sonho. A mesma coisa carro, a mesma coisa móveis, a mesma coisa roupa e qualquer coisa nesse gênero, tá? Então, grande parte das dívidas, elas vêm de você antecipar um sonho. E aí mora o perigo que grande parte dos brasileiros caem nesse ciclo vicioso, tá? Que acaba que um dia você vai antecipar tanto seu futuro que você não vai mais ter futuro para viver. Você vai viver pagando o seu presente, né? O seu passado que você já antecipou. Fujam disso, tá? Uma forma de vocês fugirem disso é colocar essa caixinha de investimento, porque aí você vai estar acelerando o seu crescimento futuro e o seu futuro você vai conseguir desfrutar muito mais do que o presente. Toda escolha é uma renúncia, isso é a vida. Então, escolham o que vocês querem renunciar, escolham o que vocês querem ter, tá? Não é nada escrito em pedra, cada um tem sua realidade, você tem que entender a sua, tem que entender o que faz sentido para você, o que não faz, e seguir. O importante é vocês estarem bem planejados, bem direcionados, e isso vai trazer muita tranquilidade para vocês no futuro. O vocês no futuro vai agradecer muito vocês do presente se conseguirem seguir isso. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Perfeito. O Thiago até mencionou aqui, né? É sempre bom fazer uma planilha no Excel. Isso daí é uma forma que você precisa fazer. Não precisa ser necessariamente no Excel, mas você precisa ter uma forma de controlar. Então, que nem a gente já falou algumas vezes aqui, o que não se mede não se controla. Então, você pega pode ser caderno mesmo, pode ser uma planilha, pode ser aplicativo, existem vários para isso. Talvez o seu próprio banco, lá no aplicativo do banco, já tenha algum sisteminha para você acompanhar os seus gastos. Use uma ou mais ferramentas dessa para você conseguir medir. Isso vai ajudar muito. Até posso dizer aqui uma coisa que eu gosto de fazer, no meu aplicativo aqui do banco, tem essa questão de separação ali, quanto eu gastei no mês, mas além disso, ele classifica aonde eu estou gastando. Então, por exemplo, eu posso entrar lá e vai ter no aplicativo escrito, ó, eu gastei X% ali de todos os meus gastos até agora em comida, em X% em saúde, X% em educação. E eu consigo ver, putz, esse mês aqui eu gastei de mais aqui, eu gastei de menos aqui, eu preciso ver o que eu estou fazendo. Quando você tem essas ferramentas, você consegue tomar melhores decisões. Então, fica aí uma dica. Pode ser Excel, pode ser papel, pode ser aplicativo, pode ser o que for, desde que você consiga acompanhar e planejar a sua vida financeira. Aqui, vamos então para a parte de rentabilizar tudo isso. Então, a gente está poupando, a gente está quitando nossas dívidas, a gente está fazendo renda extra. O que a gente faz com todo esse dinheiro quando ele realmente está sobrando? A gente investe. A gente consegue construir ainda mais patrimônio, construir aquele nosso futuro, acelerar aqueles nossos objetivos, investindo. Mas, antes de você investir, você precisa entender um pouquinho mais sobre quem é você como investidor. Quais são os seus gostos, os seus perfis, as suas tolerâncias. Você precisa entender tudo isso. E a gente tem alguns perfis de investimento. Deixa eu colocar aqui, passar essa daqui, cadê? Aqui, o perfil de investidor. A gente tem esses 3 perfis de investidor. Inclusive, quando você vai investir, quando você vai abrir sua conta lá na corretora, você vai fazer algum investimento, você precisa responder um formulário para ser categorizado aí em um desses perfis. Ô, João, você pode explicar para a gente um pouquinho de como é que é cada um desses perfis e a importância deles? Claro. O primeiro perfil, ele é um perfil muito mais conservador, tá? Que ele busca proteção e, à medida que for possível, algum tipo de rentabilidade acima da inflação, acima da taxa de juros, etc. Tá? Mas o foco principal dele é não perder dinheiro. E aí, esse não perder dinheiro é olhar para a conta e esse dinheiro não estar desvalorizando esse
investidor ele acaba por não suportar muita volatilidade, aqueles altos e baixos que a gente vê na bolsa, etc., ele realmente busca proteger o seu patrimônio, investir em ativos com menor risco, tá? O segundo investidor, e aí numa linha crescente de exposição à renda variável, por exemplo, a gente tem um perfil mais moderado, tá? Que é aquele que, bom, eu não vou colocar tudo em renda variável, porque eu não quero aquela volatilidade, não consigo suportar muito bem o balanço do mercado, mas eu entendo ele, eu entendo como funciona, e eu não tenho problema em me expor um pouco mais para conseguir obter maiores rentabilidades. Então, sim, ele busca uma defesa no seu patrimônio, tá? Mas ele entende como funciona o mercado, ele entende volatilidade, que volatilidade não é risco, tá? E consegue se expor um pouco mais do que o investidor conservador, é um pouco mais ousado nesse sentido, para ter maiores rentabilidades. E aí, por fim, o investidor arrojado é aquele tipo de investidor que não está preocupado só na preservação do patrimônio, tá? E percebam que eu estou falando preservação do patrimônio e não segurança, porque segurança, ela é a linha de segurança ela é muito mais tênue. Você pode comprar um ativo muito mais barato, muito barato, tá? E isso pode até ser mais seguro do que renda fixa, dependendo do título da renda fixa que você pega, tá? Mas esse investidor, ele busca uma rentabilidade maior, tá? Sem se preocupar tanto com a sua variação patrimonial. Então, a gente tem 3 perfis, conservador, moderado e arrojado. Geralmente, tá? Geralmente, as pessoas que começam a investir, elas têm um perfil mais conservador, até entender como funciona, e à medida que o tempo vai passando, ela pode ir progredindo de classificação de perfil, tá? E aí também depende muito da faixa etária. Existem algumas pessoas que podem ter uma faixa etária mais elevada, que têm uma família e que, por isso, buscam preservar mais o patrimônio, né? Não podem ter oscilações, precisam de uma visibilidade muito maior, uma previsibilidade muito maior, e por conta disso, a gente também pode ter uma volta de perfil. Então, em geral, quando a pessoa começa, ela começa conservador, vai para moderado e arrojado, e aí, à medida que o tempo vai avançando, a idade vai chegando, você começa a descer de novo e chega no conservador. Não é uma regra, mas geralmente acontece assim. E o primeiro passo é definir o seu perfil. Definindo qual é o seu perfil, você consegue entender qual é o melhor investimento para você. Perfeito. E tudo isso ajuda, como se fosse uma proteção para você mesmo. Porque o que você não quer fazer? É você, por exemplo, ser super conservador e colocar o seu dinheiro em um investimento muito mais arriscado, onde vai ter muito mais volatilidade. Você não vai conseguir lidar com essa volatilidade, você provavelmente vai fazer algumas escolhas erradas e perder dinheiro com isso. Então, você entendendo o seu perfil, você entende aonde é melhor você colocar o seu dinheiro. Se você é conservador, você vai procurar investimentos conservadores. Se você é arrojado, você vai buscar investimentos arrojados. Entendendo o que você é, quem você é, o que você quer, você consegue tomar decisões melhores ali com o seu dinheiro, coisas que estão mais aderentes à sua estratégia. Então, por isso, é legal que você estude os diferentes tipos de ativo. Entenda o que tem ali dentro de renda fixa, o que são títulos públicos, o que são títulos privados, enfim, quais são todos os vários produtos que tem ali dentro. Você já ouviu várias letrinhas ali, como IPCA, CDI, Selic, CDB, LCI. Aprenda o que são essas letrinhas, porque são produtos, são índices, são coisas que você vai precisar saber para poder fazer seus investimentos. Além disso, entenda o que é renda variável, entenda o que tem ali dentro, o que são fundos imobiliários, o que são ações, o que são ETFs, para você conseguir entender o que você tem de opção, o que você tem de possibilidade, e daí, entendendo, você consegue de fato ir lá e colocar seu dinheiro onde faz mais sentido para você. Tem gente que gosta de montar uma carteira de investimentos, tem gente que gosta de terceirizar, tem gente que gosta de muitos ativos, de estudar, de ficar em cima disso, tem gente que gosta de ser mais passivo, de simplesmente ter alguma coisinha ali mais tranquila que coloca o dinheiro todo mês. Isso vai variar de pessoa para pessoa, não tem resposta certa. O certo para você vai ser errado para outro, que vai ser certo para outro, que vai ser errado para outro. Tudo vai variar com seus objetivos, quem você é e tudo isso que a gente vem falando até agora. E daí, para você começar a investir de fato, você precisa abrir uma conta numa corretora, no seu banco ali pode já ter a corretora. Você precisa abrir a conta para você ter acesso aos produtos. Neles nada mais são do que os intermediários para você poder fazer seu investimento.
Então, se você quiser investir na renda fixa ou na renda variável, que seja, você vai precisar entrar ali na plataforma da sua corretora e procurar o que você quer e fazer o investimento por ali. Ela que vai intermediar tudo para você, vai te dar todas as informações, tudo que você precisa para poder colocar o seu dinheiro para render. Mas, se você quiser escolher uma corretora, você precisa prestar atenção em algumas coisinhas, como o preço. Então, algumas corretoras possuem alguns custos e você precisa saber isso para saber se faz sentido esse custo. Às vezes não faz, porque tem outras corretoras que não cobram. Às vezes faz, porque ela entrega, por exemplo, um atendimento melhor, alguma coisa melhor. Então, você vai olhar essas características. É importante que tenha um super atendimento, porque eventualmente você vai precisar de alguma ajuda e se não tiver ninguém para te ajudar, isso pode resultar em problemas para você e prejuízos, talvez. Então, ter um bom atendimento é essencial. Ter ferramentas extras, adicionais, coisas que facilitem a sua vida é também um bônus. E serviços, né? Serviços em gerais também que facilitem, que ajudem você. Tudo isso daí, você pega, vai analisando, faz uma comparação de corretoras, escolha a que está mais interessante e abra sua conta lá. E diga-se de passagem, a maioria, pelo menos que eu conheço, das corretoras não cobram nada para você abrir conta, então você pode abrir conta em várias para conhecer a plataforma e depois você decide qual que você quer ficar de fato e usar. Deixa eu passar aqui para... Ah, é verdade, já tinha esquecido desse aqui. Além de você, obviamente, estudar os ativos, conhecer os ativos, entrar lá na corretora, criar sua conta, você precisa diversificar os seus investimentos. Então, não coloca todos os seus ovos ali na mesma cesta, porque se por acaso derrubar a cesta, todos os ovos quebram. Então, separa, diversifique, coloque seu dinheiro em diferentes investimentos para que, se caso algum dê problema, os outros não. Os outros protejam a sua carteira. Em vez de você colocar todo o seu dinheiro em uma coisa só, essa uma coisa só dá problema e é todo o seu dinheiro que vai dar problema. Então, quando você diversifica, você dilui esse risco individual dos seus ativos. Mas, óbvio, que nem a gente vai falar no próximo slide, tem alguns tipos de diversificação. Não é só diversificação de classe, não é só diversificação geográfica, não é só diversificação de gestão. Existem vários tipos de diversificação. A gente separou dois principais, que é o tipo de mercado que você está inserido e o tipo de setor, mas eu vou até jogar aqui para o João, que outros tipos de diversificação você acha interessante o investidor prestar atenção na hora que ele vai colocar o dinheiro dele, seja no investimento que for? Ótimo. Eu acho que uma diversificação interessante é a diversificação de moeda, tá? Que alguns podem chamar de diversificação geográfica, diversificação de país, etc. Tá? Eu acho que é muito, muito importante se diversificar de moeda, tá? E por que eu gosto de falar diversificar de moeda e não diversificação geográfica, algo nesse sentido? Porque você pode investir em empresas brasileiras que recebem dólar, tá? E isso acaba por proteger muito o seu portfólio. Por quê? Se o Brasil ele for mal, tá? Se acontecer qualquer coisa do gênero com o Brasil, a gente tem um aumento do câmbio, aumento do dólar, e isso acaba que pode favorecer parte do seu portfólio em detrimento da piora do outro. E isso meio que se equilibra. Então, acho que essa diversificação acaba por não estar aí, mas que todos os investidores deveriam olhar em algum grau. Perfeito, perfeito. E daí, seguindo, eu imagino que muitos de vocês ficam com a dúvida, né? Beleza, entendi tudo isso que vocês falaram, entendi o passo a passo das dívidas, de economizar, de renda extra e tudo mais, mas como é que eu começo, né? Como é que eu consigo lá criar minha conta corretora e fazer minhas primeiras aplicações e investimentos? Como que é esse passo a passo? E a gente tem aí uma forma de ajudar vocês, que a gente separou especialmente aqui para quem está acompanhando a gente ao vivo, que é uma forma de você começar, independente de você ser super iniciante, de não entender nada, ou se você já entende um pouco, a gente tem conteúdo para te ajudar a fazer os seus investimentos, a ter recomendações, a ter um caminho passo a passo, um manual de como investir, quase de graça ainda. Então, a gente tem a assinatura Sunstart, que é só R$5 por mês, temporariamente R$5 por mês. Ela tem uma carteira recomendada, ela tem relatórios para você analisar. Na verdade, a gente analisa e você vai ver a análise no relatório. Tem plantão de dúvidas para você pedir ajuda. Tem também uma seção, uma carteira recomendada e relatórios de reserva de emergência para você proteger o seu capital, né? Proteger o seu patrimônio. Temos vídeos, temos muitas coisas e conteúdos, não só de recomendação de investimento, mas também para ajudar vocês a investir e a cuidar do seu dinheiro. E, para quem quiser ir além, a gente tem também esse combo super especial que você tem acesso a tudo que eu falei agora da carteira da Sunstart, mais o curso Aprenda a Investir. Então, você vai ter mais um curso, mais um caminho para aprender o passo a passo do investimento.
e também um curso de Viva de Dividendos, que é o sonho de muitas pessoas lá na frente, só viver dos investimentos e não precisar trabalhar. Então, esse combo, R$ 16,42, se eu não me engano, isso dá menos que 60 centavos por dia, então é muito barato. É uma forma de você ter acesso a conteúdo educacional para você começar a investir, conteúdo educacional para você cuidar da sua vida financeira, também conteúdo para você fazer os seus investimentos, as recomendações, você colocar de fato o seu dinheiro ali para trabalhar por você, baseado no todo o trabalho que a gente faz aqui, de vários dos nossos analistas da Suno, estudam os casos ali de vários fundos, várias empresas, vários outros tipos de investimento, para recomendar para vocês terem uma segurança a mais. Então, quem quiser um conteúdo desse, temporariamente está com 67% de desconto, muito barato. O link está na descrição, o QR Code está na tela. Quem quiser assinatura apenas também está aqui embaixo. Peguem, aproveitem, porque não vai durar para sempre. Aí, enquanto vocês vão aí clicando no link, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui no chat também que a gente responde vocês. A gente vai falar um pouquinho do panorama de 2023. Então, a gente vai falar um pouquinho de o que a gente enxerga daqui para frente, para vocês também tenham uma noção de o que pode acontecer com seus investimentos. João, o que você entende aí de que será o nosso ano de 2023? Bom, é até engraçado, né? Porque quando a gente fala de ano eleitoral e o ano pós-eleição, o ano pós-eleição ele tende a ser muito positivo, tá? Se a gente pega historicamente, por conta de um grande motivo. Quando a gente fala e aí eu tô falando mais voltado para a Bolsa de Valores, tá? Que acaba por ser mais a minha área, mas quando a gente está falando de Bolsa de Valores como um todo, algo que preocupa o mercado muito é a incerteza, né? Quando o mercado não tem previsibilidade do que vai acontecer, ou qual a toada que deve ter certas coisas, ele acaba por precificar muito mal, ele acaba por julgar muito pessimista o cenário e aí os preços caem muito, tá? E no primeiro ano pós-eleição, geralmente os candidatos, os eleitos, presidentes, etc., eles acabam por ter muito claro qual é a sua política dos próximos 4 anos. É o primeiro, né? Tende a ser um dos melhores anos possíveis para se governar. Porém, esse ano não tem sido assim por conta de todos os ruídos, de todas as questões que estão envolvendo política, e isso tem machucado a Bolsa, tá? Ao meu ver, 2023, nesse primeiro momento, tá? Deve continuar tendo muito ruído, e tomem cuidado para não levar o ruído como se fosse a verdade, porque grande parte das vezes não é, tá? E à medida que a gente tiver mais claro quais devem ser as políticas adotadas, qual deve ser o posicionamento adotado, a gente deve ter um caminho mais certo sendo trilhado e com isso o mercado deve dar uma acalmada. Dito isso, o que eu vejo e o que o mercado precifica é o seguinte: a gente pode ter um aumento dos gastos, tá? Isso pode acabar por impactar na inflação que estava controlada, ela pode sair do controle e isso pode impactar a taxa de juros em última instância. E por conta disso, esse movimento ele pode beneficiar títulos de renda fixa, tá? Como, por exemplo, Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs, entre outros, tá? Então, a gente tem esse movimento, ao meu ver, como um todo, é mais ou menos esse panorama que eu vejo para 2023. Quando a gente está falando de investimento, e isso é uma questão importante que a Suno carrega muito, né? Que ninguém está aqui para investir até o final do ano em ações, tá? Uma coisa que a gente não falou, até mais que é importante, é a questão do prazo do investimento, né? Vocês têm que entender qual que é o prazo de investimento de vocês. Se vocês querem investir para o final do ano, não faz sentido nenhum, tá? Nenhum, zero, Bolsa de Valores. Porque a Bolsa em um ano é muito imprevisível, muito imprevisível. Então não faz sentido nenhum vocês investirem para final do ano investindo em Bolsa, né? Mesma coisa em 6 meses, 2 anos, etc. Quando você está investindo em Bolsa, você está buscando um prazo muito maior. O panorama de 2023, para mim, das empresas, é que as boas empresas, elas deverão continuar sendo líderes, e quem comprar boas empresas a bons preços e carregar elas por décadas, vai se dar muito bem. Então, acho que 2023 deve ser um ano muito positivo para a renda fixa, como já vem sendo aí no último trimestre do ano passado, mas também a gente vê muita oportunidade para quem tem um horizonte mais longo
na renda variável, na bolsa, tá? Então, acho que tem para todos os gostos aí. Tem para quem gosta de renda fixa, um bom ano, e para quem gosta de renda variável, tem muita oportunidade. Mais ou menos esse panorama que eu vejo, Marcos. Nas ações, né? Fundos imobiliários é com você. Não, perfeito. A ideia é muito parecida, né? Quando a gente fala de objetivos de longo prazo, bolsa de valores, tudo que você falou também se aplica a fundos imobiliários, né? Quando a gente foca em fundos imobiliários também, imóveis bem localizados, de boa qualidade, eles tendem a ser mais resilientes também são relativamente previsíveis em termos de comportamento no curtíssimo prazo, então você pode ter oscilações, mas no longo prazo a gente entende que o crescimento ele vem. Então, tudo que você falou também se aplica. Eu queria pegar uma pergunta aqui que o Miguel fez, rapidinho, antes da gente passar as nossas recomendações de livros aqui. Ele falou que ele queria saber, né, como é que ele compra ações em fundos imobiliários. Ele está tentando comprar, mas ele não sabe como fazer. Então, o que a gente mencionou aqui, você precisa ter uma conta em uma corretora. Talvez o banco que você já tem conta tenha ali, talvez você já tenha acesso, talvez você precise abrir uma conta em uma corretora nova, independente, talvez. Lá dentro você vai ter todo o caminho para você poder investir. Você precisa acessar um broker e fazer suas compras lá. Por aqui vai ficar, como eu não tenho material para mostrar na tela, pode ficar um pouco abstrato para vocês o que eu estou falando. Mas, lembrando que a gente está com 50% de desconto na assinatura Sunstart, 67% de desconto no combo com curso junto, com 2 cursos junto. Lá dentro tem todo o passo a passo para você escolher corretora, começar a fazer seus primeiros investimentos. Tem conteúdo também para você sair das dívidas. Tem tudo isso que a gente falou, tem lá dentro também, visualmente, em texto ou em vídeo, até em áudio tem também. Então você consegue aproveitar melhor todo o conteúdo lá. Eu convido mais uma vez todos vocês a acessar o link aqui na descrição ou o QR Code que está na tela também, para vocês conseguirem ter acesso a esse material. Aqui, leituras recomendadas. A gente separou alguns livros aqui para vocês que quiserem se aprofundar um pouco mais no conhecimento de investimento, no conhecimento, às vezes, da mentalidade do investidor ou de empreendedorismo em geral. A gente separou aqui algumas opções para vocês. O primeiro aqui é o Faça Fortuna com Ações, o segundo é Dominando o Ciclo de Mercado e o terceiro é a Bola de Neve dos maiores investidores da história. E antes de eu passar para os próximos aqui, João, você tem algum livro preferido desses três aí, ou algo que você gostaria de destacar desses livros? Ou você já sabe quais são os próximos, talvez os próximos, que der o passo já? Tá no mudo. Peço desculpas. Eu posso comentar um pouquinho em cima sobre cada um, para o pessoal ter uma ideia sobre qual que eu começo, né? A gente está trazendo 10, fica difícil talvez selecionar qual começar. Eu acho que o Faça Fortuna com Ações foi um dos melhores livros que eu li no início dos investimentos, tá? Acaba que, à medida que você vai amadurecendo, você vai sentindo que você já absorveu tudo que ele tem para te dar, tá? Mas para o início ele é muito bom. Então, acho que o Décio Bazin, ele conseguiu traduzir muito bem e de uma forma muito simples como investir e o que buscar em uma empresa, né? O Domínio no Ciclo de Mercados, do Howard Marks, para mim, das três, dessa primeira é o que mais agrega hoje na minha vida, porque é um livro muito mais técnico e é um livro que acaba por fazer a gente ver o que a gente não via antes. É aquele tipo de livro que abre seus olhos para algumas coisas. E essas algumas coisas são os ciclos de mercado. Tudo é cíclico, tá? O que não é cíclico, você ainda não percebeu que é cíclico, mas né? Ontem, eu estava assistindo um filme com a minha namorada, e aí eu estava pensando sobre ciclos. O cara, domingo não para, né? Pensando no mercado financeiro. Mas eu estava pensando sobre ciclos, porque imagine quanto tempo a humanidade demorou para perceber que a Terra girava em torno do Sol, e isso era um ciclo. Muito tempo, né? E tem coisas que a gente nem percebe que é ciclo, mas são. O mercado é um deles, tá? O mercado ele tem ciclos de alta, tem ciclos de baixa, nada dura para sempre, nada é perpétuo, tá? Então acho que esse livro ele agrega muito essa visão de se tornar contrarian, etc. Que é fugir do ciclo de mercado, fugir daquele efeito manada. A Bola de Neve é uma biografia do Warren Buffett, já li, é um livro bem longo, deve ter umas 1000 páginas, tá? Tem várias fotos, etc. É mais uma obra inspiradora, para aquele que gosta realmente de value investing, quer correr atrás, etc. Dos três, se eu fosse começar por um, começaria pelo Faça Fortuna com Ações. Se eu quero me tornar um pouco mais técnico, entender um pouco mais o mercado,
dominando o ciclo de mercado, e se eu quero uma questão mais ligada a mindset, eu buscaria a Bola de Neve, tá, Marcão? Mais ou menos essa minha distribuição. E aí os próximos a gente tem o primeiro, que é Ações Comuns, Lucros Extraordinários, tá? Do Philip Fisher, que é um livro muito bom, muito bom, tá? Ele tem uma toada mais técnica também, então é mais ou menos da linha do ciclo de mercado Howard Marks, tá? Os ciclos de mercado Howard Marks. A gente tem um compilado das principais ideias do Warren Buffett, que também está mais ligado a mindset, mentalidade, etc. E o 0 a 1, de 0 a 1, é um livro que busca muito mais inspirar, tá? E aí a gente olha exemplos que deram certo, que deram errado, e a gente tenta entender o que eles nos trazem de moral da história, o que eles querem nos ensinar, o que a gente pode levar isso para frente. Então a gente tem um livro muito técnico, muito mais técnico, tá? Que vai ajudar vocês a investir melhor, que é a questão do ações comuns, lucros extraordinários, as melhores ideias do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, sem sombra de dúvida, e o livro de 0 a 1, que está muito ligado a empreendedorismo, tá? Se quiser comentar, Marcos. Não, pode finalizar. Eu passo, vou passar daqui a pouquinho. E aí... Era isso que eu ia falar. Então, pro próximo aqui, onde a gente tem mais 4 recomendações de livros, só vão ter essas recomendações quem tiver lá no nosso grupo VIP, o link está aqui na descrição. A gente vai compartilhar também nesse grupo os slides que a gente mostrou aqui para vocês revisarem, reestudarem. Vai ter o acesso aí às outras 4 recomendações de livros que a gente tem aqui da Suno. Então, clica aqui no link da descrição, no grupo, para você poder ter acesso não só a esses livros, mas também acesso ao conteúdo que a gente vai compartilhar por lá também. Só porque eu estava animado para falar sobre os próximos 4, recomendo fortemente que vocês entrem no grupo VIP. Vale bastante a pena, tá? E pessoal, lembrar vocês que a gente está com 50% de desconto na Suno Start, tá por meros R$5 por mês. É muito barato para muito valor que você vai receber, muitas recomendações e conteúdos educativos. Marcelo, não, cadê a pergunta? O Daniel aqui, ele falou que ele também ainda está um pouco perdido em como escolher o tipo de investimento que ele vai investir. A gente tem esse tipo de conteúdo dentro das nossas assinaturas e cursos também. O combo está com 67% de desconto para ajudar você a entender aonde que faz mais sentido você colocar o seu dinheiro. Pode ser a renda fixa, pode ser a renda variável, pode ser fundos imobiliários, pode ser ações, pode ser várias coisas. E a gente tem vários direcionamentos para ajudar você com isso. Então, confiram aqui no link da descrição ou a Suno Start, ou a Suno Start com os 2 cursos também, que está muito barato para vocês poderem aproveitar. E também o grupo para vocês receberem o livro e também os outros conteúdos que a gente vai compartilhar por lá. Deixa eu ver se só tem mais alguma dúvida aqui. É isso. João, obrigado demais pela participação. Obrigado por compartilhar aí toda a sua sabedoria com a gente. Eu queria agradecer a todo mundo aí pela participação. Não se esqueçam de aproveitar todos os conteúdos que a gente está disponibilizando para vocês. Muito barato, mas por tempo limitado. O link está na descrição. Obrigado a todo mundo, pessoal. E já deixar aqui meu boa noite. Uma ótima noite a todos e obrigado pelo convite. Vejo vocês na próxima live e aproveitem essa baita oportunidade.